Boa noite a todos. Vamos dar início à atividade dupla em ação, porque a preparação para o mercado de trabalho deve começar na faculdade, que será palestrada por Camila Zossi e Michele Gasparotto. Agradecemos a todos que se inscreveram e aos palestrantes. Informo que a partir de agora iremos gravar a atividade e que a gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Informamos que as perguntas podem ser enviadas no chat. Agora passo a minha palavra às ministrantes. Pessoal, só para certificar, todo mundo está vendo o slide, tudo certinho? Tá certinho aqui. Sim. Obrigada. Então, vamos lá, que a gente tem um bate-papo muito legal hoje. E como vocês bem sabem, o que a gente vai falar aqui hoje é por que a preparação para o mercado de trabalho deve começar na faculdade. E o mais legal de tudo isso é que a gente vai trazer planos de ação concretos, para que vocês consigam sair daqui hoje entendendo o que fazer e como fazer. Porque a gente sabe que teoria é super importante, a gente vai trazer isso também, mas um empurrãozinho sempre é bom para saber por onde começar. E aí, só para explicar um pouquinho, o Dupla em Ação acredita em 3 pilares: desenvolvimento pessoal, mercado e processo seletivo. E a nossa conversa hoje vai basicamente se basear nesses 3 pontos. Mas para fazer mais sentido, eu vou dividir com vocês a nossa agenda. Então, o que realmente a gente vai falar aqui? Então, a gente começa se apresentando um pouquinho mais a fundo, para vocês entenderem quem que é a Michele, quem que é a Camila, o que a gente faz da vida e o que é o Dupla em Ação. Depois a gente entra nesses pilares que a gente acredita. Então, desenvolvimento pessoal, mercado, processo seletivo. E depois desse panorama, a gente traz a resposta em um só slide para a pergunta que é o tema do nosso bate-papo. Então, assim, entendam que a gente vai responder durante todo o momento, mas caso alguém se perca, alguma coisa assim, no final a gente dá esse resumão. E por fim, a gente vai ter uma surpresinha muito especial. Então, fique até o final, vai ser muito bom. E também um espaço para as dúvidas. A gente adora essa troca, adora, enfim, ouvir de vocês, então fiquem super à vontade para a gente fazer isso acontecer. Isso, exatamente. Então, falando um pouco sobre a gente, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. A gente já se apresentou, né? Mas eu sou a Camila, tenho 22 anos. Sou a Michele, tenho 24. E nós somos alunos de administração aqui do UNB. E durante esses 4 anos de graduação, a gente teve várias experiências acadêmicas e no mercado de trabalho. Tipo, iniciação científica, monitoria, estágio. Trabalhamos na DIM por 2 anos, então foi até onde a gente se conheceu. Acho que tem uma galera da DIM aí também. A gente fez intercâmbio, enfim. Nos envolvemos em várias atividades e a gente conseguiu nos desenvolver muito em todas elas. Então, a gente sempre se envolveu e procurou se envolver nessas diversas atividades porque a gente é muito inquieta, a gente gosta de um desafio, a gente gosta de realmente se desenvolver. Então, além disso, foram oportunidades também da gente descobrir mais sobre o nosso propósito, que é causar um impacto positivo na nossa sociedade e, enfim, por que não no mundo, né? Então, por causa de todas essas experiências, que a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre esse assunto. E assim, em resumo, a gente nunca esteve parada. E a gente sempre buscou estar perto de pessoas que eram mais experientes que a gente. E isso, com certeza, fez com que a gente vivesse situações que a gente percebeu que a gente não estava preparada. E a gente, todo momento, estava saindo da zona de conforto. E quando a gente viveu esses perrengues de ter que viver situações que a gente não sabia como lidar, a gente começou a pensar, por que não ajudar as pessoas e mostrar que existe um caminho de preparação para que elas não tenham que passar por isso, para que elas consigam chegar nesse estágio e mandar bem, sabe? Impressionar e acabar tendo tempo para desenvolver outras coisas e não ficar só no básico. Então, essa foi a nossa motivação para estar aqui hoje, para criar também o Dupla em Ação. Exatamente. E tanto é verdade que a gente nunca esteve parada que criamos a Dupla em Ação. E o projeto foi criado durante a pandemia, tem aí uns quase 4 meses de projeto, e reforça isso que a gente fala, né, de realmente não estar parada. Então, é uma forma nossa de ajudar os outros enquanto nos ajudamos. É uma relação ali ganha-ganha no projeto. Então, como a gente já conversou bastante hoje, é um projeto para dividir conhecimentos sobre desenvolvimento pessoal, mercado e processo seletivo, que é o que você precisa para estar preparado para o mercado de trabalho. Então, são esses 3 pilares que a gente vai falar bastante agora daqui para frente. Isso. E um ponto também que a gente julga super importante é a gente ser um propulsor
de fazer com que jovens se liguem a ser protagonistas e entenderem que a gente pode sim ser dono do nosso desenvolvimento, da nossa carreira. Às vezes a gente não fala muito sobre carreira, né? E é bacana a gente ter esse olhar de empoderamento e saber que você pode trilhar o caminho que você quiser. Setor público, privado, empreendedorismo, o céu é o limite. Ou não, né? Se você quiser ser astronauta, não vai ser o limite. Mas, enfim, entrando em desenvolvimento pessoal, que é nosso primeiro pilar. O primeiro ponto aqui é entender o que é isso, né? O que é esse tal desenvolvimento pessoal. Gente, nada mais é do que a busca por desenvolvimento de soft e hard skill. Se a gente voltar isso para o português, significa habilidade técnica e comportamental /social. E assim, a gente acredita genuinamente que esse desenvolvimento deve partir da proatividade de cada um. Então, você tem que ter uma postura protagonista, muito do que eu falei antes. Se você não se interessar e não se dedicar, não tem segredo, não tem como, assim, não é mágica. Ninguém vai te desenvolver por você. Então, esse interesse é uma coisa genuína que tem que partir de dentro. O máximo que a gente pode fazer é dividir nossa história, então, trazer exemplos, trazer esse momento que a gente está tendo aqui e incentivar. Mas é o máximo que a gente pode fazer por vocês. Aí vocês podem estar se perguntando aí do outro lado, né? Ok, Michelle, entendi desenvolvimento dessas habilidades, mas para que eu quero fazer isso? Eu tenho vários pontos para dividir com vocês. Mas o primeiro deles é o famigerado autoconhecimento. Então, quando você consegue entender quem você é enquanto pessoa, então, entender o que você gosta de fazer, seus valores, seu propósito, seus pontos a desenvolver, ou até o que te dá energia, você tem mais clareza para a tomada de decisão, que é extremamente atrelado a esse segundo ponto, de definir o seu caminho. Porque como que você vai definir os próximos passos se você não se conhece, se você não sabe onde você quer chegar? Eu sou um testemunho vivo disso, que ter um autoconhecimento vai te trazer clareza para escolher quais oportunidades você deve se engajar durante a sua graduação e depois também, e para tomar decisões da sua vida como um todo. Vai me morder, eu sei te morder. Probleminhas técnicos, sem problema. Mãe de pet ali. A Camila é mãe de planta, né? Mas, enfim. As plantas ficam lá, não fazem barulho não, tá de boa. Mas, enfim, onde você deve se engajar tanto na graduação quanto depois. Então, aquelas dúvidas que a gente tem. Putz, será que eu devo me engajar na empresa júnior ou eu vou entrar na ESEC? Será que eu vou me engajar no centro acadêmico? Será que eu faço uma monitoria? Então, entendam que a gente vai trazer aqui a todo momento provocações para vocês entenderem o ponto que a gente quer trazer. E entrando nesse último aspecto de soft skill, que é extremamente requisitado no mercado. Por muito tempo, essa frase foi assim, coube para todas as empresas. Então, contrata-se pelo currículo, que são as hard skills, e demite-se pelo comportamento, que são as soft skills. Mas a gente percebe uma tendência muito grande das empresas focarem em fit cultural no momento da contratação. Então, a tendência agora é que as empresas olhem para quem você é enquanto pessoa, o que você acredita, o que você valoriza e como isso vai agregar na organização. E a gente pode facilmente citar nome de grandes empresas que usam esse filtro na primeira fase. Ambev, Spot, que é uma empresa de educação do Grupo 3G também, a Elo Grupo Consultoria. E existe uma empresa de destaque no setor de educação que era uma startup unicórnio. Quem segue a gente no Insta já sabe que é startup unicórnio, então eu vou deixar no ar. E essa empresa olha apenas para o comportamento na primeira fase. Gente, ela não olha para currículo, ela não quer saber se você é formado, ela não quer saber nada, ela quer saber se você tem um fit cultural com a empresa, que chama Arco Educação. Quem tiver curiosidade, pesquisar, é uma empresa muito legal. Exatamente. E até a Stone mesmo, que é, né, a empresa daquela maquininha de pagamentos, né, que todo mundo conhece, na etapa do processo seletivo agora do trainee deles, que é o Recruta, tem um questionário de 14 perguntas perguntando tudo sobre a sua vida. Então, vai assim, me conte sobre a sua infância, como foi seu pré-vestibular, quais são os seus objetivos a longo prazo. Então, assim, se você não tem um autoconhecimento, se você não sabe sobre você, se você não busca se desenvolver, você vai chegar numa etapa desse processo seletivo e você vai responder o quê? Ah, seus objetivos a longo prazo? Não sei. Enfim, você não sabe dizer. Então, o desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento é muito importante para você chegar nessas etapas de processo seletivo e você saber o que você quer da sua vida, você saber qual empresa que você vai tentar. E, enfim, então agora, ok, fui convencida, vocês me convenceram aqui, Camila e Michelle, como que eu vou desenvolver esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, né? E como a gente comentou, toda e qualquer experiência pode trazer desenvolvimento.
Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Mas, para isso, você precisa de uma mentalidade de crescimento. E saber que você vai ali numa oportunidade, por exemplo, de monitoria, e você vai tirar alguma coisa daquilo. Você não vai só fazer a atividade processual que o professor pede. Não, você vai se desenvolver naquilo ali. Você precisa ter essa mentalidade mesmo. Então, também é muito importante que você está ali no seu primeiro semestre, por exemplo, e o fato de você nunca ter trabalhado não é um impeditivo de você não se desenvolver. Tem várias oportunidades na universidade para você justamente ter esse pontapé inicial, para quando você for tentar um estágio, você ter experiências para contar, né, de você já ter se desenvolvido em algum ponto. E uma coisa muito interessante que eu vivi, eu entrei em administração porque eu queria concurso público. E eu descobri que eu não queria concurso público por causa da DIM. O meu tempo lá me mostrou que, tipo, não, é empreendedorismo, é mercado privado, é empresa grande, é isso que eu quero. Então, assim, é muito importante você aproveitar essas oportunidades mesmo e se desenvolver nelas, que você vai ter uma clareza maior no caminho que você quer seguir na sua jornada. E só um comentário, Cami. Imagina a frustração se você não tivesse passado pela DIM, desde o começo, tivesse entrado num cursinho para se preparar e passasse no concurso. Então, Gente, eu ia estar muito triste. Que bom que você entrou na DIM. Exatamente. E aí, é interessante falar que você não precisa necessariamente estar numa empresa júnior ou fazer uma monitoria. As pequenas oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia são oportunidades de desenvolvimento. Então, quem nunca foi lá, né, fazer uma apresentação em grupo na frente da turma inteira e fugiu da apresentação? Ou ficou só para falar a partezinha menor ali da apresentação? Essa é uma oportunidade que você está perdendo de se desenvolver, de desenvolver sua oratória, a sua desenvoltura. Então, só vale lembrar que agora a gente vai falar de algumas oportunidades que são maiores e mais conhecidas, mas essas oportunidades pequenas também ajudam e muito. Exatamente. Então, aqui a gente listou algumas coisas que você pode fazer. Então, trabalho voluntário, com certeza vai te desenvolver. E são histórias muito boas de se contar também. Diz muito sobre você e quem você é como pessoa. Entra até no seu currículo. Monitoria. E monitoria aqui, fazendo um adendo, assim, não é qualquer monitoria. Você tem que tirar alguma coisa dessa monitoria. Então, um exemplo meu e da Michelle, a gente foi monitora de AD1. E, além de fazer todo o processual e de dar suporte para o professor na matéria, a gente se pôs à disposição de, tipo, dar uma aula. E a gente aplicou um case na turma. Exatamente. A gente pediu para aplicar um case na turma, assim. É uma oportunidade de desenvolvimento para a gente, né? A gente teve esse momento de lidar com uma dinâmica com uma turma e também desenvolvimento para os alunos. Então, mesmo se você for fazer monitoria, tira o máximo dessa experiência, sabe? Só explicando que esse case que a gente aplicou foi de um processo seletivo de uma empresa, de uma grande empresa de mercado, acho que pode falar, não tem problema, Kraft Heinz. A gente teve a oportunidade de fazer durante um movimento do Encontro Nacional de Empresas Juniores. A gente pegou esse case e aplicou. Então, assim, foi super difícil. A gente aprendeu pra caramba fazendo e aplicando também. Exatamente. E tem outros pontos. Então, estágio, pesquisa científica, intercâmbio, empresa júnior. Todos esses são pontos que, né, vão te desenvolver. Mas a gente não tá falando aqui que é pra você sair atirando pra todo lado. Não. É muito importante você priorizar as experiências que você realmente quer. Então, por exemplo, eu fiz iniciação científica. E foi na iniciação científica que eu percebi que eu não quero seguir esse caminho também. Então, assim como na empresa júnior eu percebi que eu não queria ser servidora pública, na pesquisa científica eu percebi que eu não quero fazer pesquisa científica. Não é o meu destino. Exato. Então, é muito legal para você decidir o que você quer e o que você não quer também. Porque é muito importante você saber esses dois lados. E aí, pescando tudo isso que a Cami falou, vocês podem estar se perguntando, né? Nossa, beleza, mas como que eu escolho, então, qual atividade me engajar? Desculpa, mas não tem resposta certa para isso. Só que a gente tem uma dica para vocês. Então, analisem, vejam se faz sentido, mas pra gente fez muito. E é você encontrar os seus gaps e buscar oportunidade para desenvolver. Ai, Michelle, o que significa gap? Gente, gap é os seus pontos fracos, pontos a desenvolver. Então, é realmente você se desafiar e sair da zona de conforto. E eu posso trazer isso para um exemplo meu. Também fui da DIM, né? Como a Cami já falou, a gente contou para vocês. E eu sabia que eu tinha dificuldade em negociação. Eu me sentia mal em negociar, não gostava desse momento. O que eu fiz? Entrei para a área de negócios.
E eu falei na minha entrevista pro pessoal, que é uma entrevista super rígida, não é fácil entrar nem para liderança, nem para negociação. Mas eu me coloquei à prova, me preparei e fui. E eu falei, gente, eu quero fazer parte de NEG, que a gente chama área de negócios, porque eu preciso desenvolver essa habilidade. Eu não sei negociar e eu quero aprender. E aí eu fui pro mercado negociar com gente de 50, 60 anos, valores de 20 mil reais. Com que cara que eu ia fazer isso? Desesperada, mas eu fui e enfrentei o medo. Hoje eu venci 100%? Não. Mas eu já tô ali nos 65, 70 e é isso que importa. Exatamente. E buscando esses gaps, é igual a gente comentou, às vezes você tem um gap de oratória. É você se colocar ali à disposição para fazer uma apresentação em grupo na sala. Esse já é um momento que você vai, já é uma oportunidade de você desenvolver. E já fica o convite, quem quiser praticar oratória, vamos fazer uma live com a gente no Instagram. A gente escolhe um tema legal para todo mundo. E aí você já vai desenvolver, porque, gente, esse é outro aspecto que você pode usar em rede social, que você, com certeza, a maioria do pessoal que está aqui usa pelo menos todos os dias. E outro ponto que a gente queria trazer para vocês, que é uma dica, assim, de amigo mesmo, é um ponto que foi muito importante para nossa trajetória, que foi um ponto de inflexão, assim, quando eu e a Camila conseguimos ressignificar o erro. E aí, só para deixar claro, isso tem muita terapia envolvida, tá? Não foi tão simples assim. Mas foi um ponto que fez a gente mudar a forma como a gente encara a nossa vida e nossas experiências. O que significa ressignificar o erro? É basicamente você ter um mindset de startup, ou uma mentalidade ágil. E aí, entrando a fundo, é basicamente você fazer, sabendo que você vai errar rápido, para você aprender com esse erro e evoluir. Não é você ficar com aquele pensamento de martírio. Ai, por que eu fiz isso? Nossa. E aí começar com aquelas frases pejorativas. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, te puxando para baixo. Porque essa mentalidade chama crença limitante e vai te impedir de evoluir. Agora, se você tem uma mentalidade de, beleza, fiz isso, não deu certo, mas refleti, entendi onde posso melhorar, gente, bola para frente. Porque, inclusive, em processo seletivo, vão te perguntar qual foi a sua maior falha. Você vai falar que nunca falhou? O que você vai falar nessa hora? Entendeu? Então, gente, tá tudo muito atrelado e faz muito sentido quando você começa a pensar dessa forma. Exatamente. Então, todo mundo erra, todo mundo vai errar. Já dizia o samba. E espertos são aqueles que vão refletir sobre os seus erros e tirar aprendizado disso. Então, putz, eu percebo que ali, enquanto eu estava na empresa júnior, eu errei. Tá, e o que você tirou de aprendizado disso que você não vai errar no mercado de trabalho? Então, é uma outra importância dessas experiências também que a gente comentou. São oportunidades de você se colocar à prova, você errar, aprender rápido, que quando você for para o mercado de trabalho, você vai errar, mas não vai errar as mesmas coisas. Perfeito, Cami. Assina embaixo do que você falou. Então, indo agora para o nosso segundo pilar, que é o pilar de mercado. Aqui são os conhecimentos mais técnicos. Aquelas coisas que você precisa saber que, como a Michelle falou, são mais as hard skills. Então, por exemplo, o que tem acontecido no mercado? Quais são as tendências? O que são alguns termos técnicos? Então, a gente repostou hoje que uma amiga minha mandou mensagem falando que ela tinha assistido um vídeo que falava sobre CAGR. E ela só sabia o que era CAGR porque ela viu no Dupla em Ação. Então, são esses termos técnicos, tipo a taxa Selic, né, Michelle? Gente, quem é meu amigo já deve ter ouvido essa história. E aí eu vou compartilhar com vocês hoje isso por causa daquela mentalidade de ressignificar o erro. Porque na época eu chorei muito por causa disso. Mas vamos lá. Eu fui fazer um estágio de verão em São Paulo. Assim que eu saí da empresa júnior, porque eu queria, né, nessa ânsia de conhecer São Paulo, mundo corporativo, Faria Lima, eu fui pra lá. Primeira reunião com o meu gerente, eu era da área de marketing. Primeira coisa, ele nem me deu boa tarde, ele falou assim, o que é a taxa Selic? Olhando pra ele estava, olhando pra ele continuei, dei um pequeno sorriso amarelo e fiquei calada, porque eu não sabia nem o que falar. Assim, eu sabia o que era taxa Selic, mas eu não sabia a ponto de abrir minha boca pra falar. Eu simplesmente paralisei, porque ninguém nunca tinha me questionado sobre isso. Não contente, a segunda pergunta foi, beleza, Michelle, você não sabe, que absurdo, não sei o quê. Começou a pressão. Aí depois ele veio assim, mas... E como que a variação da taxa Selic impacta a empresa que você acabou de entrar? Gente, juro. Eu fiquei quietinha assim, falei, beleza, ok. Não falei nada, mas assim, foi um momento muito tenso, que aí eu realmente percebi e falei, caraca, como que eu, nesse estágio que tô, vindo pra São Paulo, não sei explicar o que é taxa Selic? Então isso já acendeu uma luzinha na minha cabeça. Exatamente. E essa história é ótima. Foi um gatilho que, graças a Deus, a Michelle que passou por ele, mas eu
serviu como aprendizado para mim também. Gente, Então, não sei como aprendizado, porque não foi legal passar por essa experiência, mas só um parênteses. Hoje eu agradeço muito esse meu gerente, a gente tem um relacionamento muito legal, porque foi ele que deu esse pontapé e que me acordou pra vida e do mundo real de corporação, sabe? Então, não passem por isso. Deixa eu ser a cobaia, juro. Aprendam Então, com a gente. Usem muitos dos exemplos que a gente vai estar aqui para vocês não passarem pelas mesmas situações. Justamente por causa disso que o Instagram existe também. Então tá, então além de acontecimentos de mercado, de tendências, termos técnicos, também trazer essa questão de impactos econômicos na organização. Então, se você vai fazer uma entrevista de emprego, vai sabendo como a taxa Selic vai impactar aquela empresa, sabe? É muito importante você saber, por exemplo, o EBITDA, e são todos tópicos que vão te ajudar a construir uma narrativa mais interessante na sua entrevista e na sua jornada como um todo na empresa também. Ele me perguntou quanto era o EBITDA da empresa também. Ai, gente, foi ótima essa experiência de estágio de verão. Foi ótimo. Mas a gente quer trazer alguns exemplos com tom de provocação. Então, a ideia agora é que você tente responder aí sozinho mesmo, imaginando o que eu responderia se o meu gerente ou então se um recrutador me perguntasse isso no momento decisivo. Isso é legal ressaltar que são perguntas que já aconteceram com a gente. Então, a gente não tirou da cabeça, assim, a gente viveu essas perguntas. E aí, por exemplo, quais fatores você levaria em consideração para decidir investir em uma startup? E quem acompanha a gente no perfil do Instagram já viu essa discussão que a gente falou disso há uns 2 dias. Então, já fica a dica também de seguir a gente por lá. Mas vai pensando aí o que você responderia. Outros pontos também que são legais você ter em mente é o que são super apps, onde eles surgiram e quais empresas brasileiras estão investindo nessa tendência. E aí, só para dar um spoiler para vocês terem direcionamento, caso vocês nem saibam por onde começar, dá uma olhadinha na China, pesquisa Magalu, olha as aquisições que ela vem fazendo. Magalu é Magazine Luiza. Vê o que ela está fazendo, dá uma olhadinha assim que vocês vão pegar o que a gente está falando aqui. Exatamente. Um outro tópico também importante é você pensar, se te pedissem para citar as estratégias de sustentabilidade de 5 multinacionais. E aí, você saberia o que dizer? Você sabe 5 multinacionais que têm estratégia de sustentabilidade e quais são essas estratégias? Então, é muito importante você estar antenado e ver tendências de mercado para você saber responder isso. Se vocês quiserem pesquisar Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nestlé, são alguns bons exemplos de empresas assim. Boa, Cami. E qual é a sua opinião sobre o Renda Brasil? O que você acha desse programa? O que você acha da forma como o Bolsonaro se pronunciou sobre ele? E aí? Você sabe o que é? Se te perguntar se você saberia responder, você sabe explicar o que é o Renda Brasil? Isso também entra em toda a questão de mercado. E, gente, só um ponto muito bacana aqui também. A gente não quer passar para vocês que você tem que ser especialista em tudo, porque a gente está longe de ser isso. O que a gente está trazendo aqui é para vocês terem referência. Por exemplo, tudo bem você não saber o que é Renda Brasil, mas olha a diferença da Camila me perguntar o que é Renda Brasil, eu falar, renda o quê? E eu falar, realmente, eu vi que algum programa do governo, o Bolsonaro se pronunciou recentemente, ele travou esse projeto, mas eu não estou muito a par. O que você sabe e pode me contar sobre isso? Olha a diferença de narrativa, sabe? E são nesses inputs que você começa a se diferenciar dos outros candidatos. E, infelizmente, quando você olha para grandes corporações, você tem que ter esses diferenciais muito claros. E até para nem grandes corporações, para ter sucesso mesmo. Você tem que saber no que você é bom, você tem que saber, enfim, se comunicar e todos esses pontos que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. E aí, uma pergunta que também aconteceu comigo, vocês já sabem onde. Quais estratégias de marketing você admira? Então, basicamente, o que as empresas fazem no marketing que chama a sua atenção? Então, de novo, eu precisei responder essa pergunta, né, naquele momento do meu estágio de verão. E eu confesso que naquela época eu não estava preparada para isso. Eu realmente congelei no momento que ele começou a me perguntar, porque eu não estava preparada, eu nunca tinha passado por isso antes. E hoje eu consigo facilmente falar XP, consigo falar da Reserva, consigo falar da Chili Beans, consigo falar da Quem Disse Berenice, porque eu gosto dessas marcas e acompanho o que elas fazem. E fica a dica, sabe? Olhe para o mercado, vê o que você gosta, acompanhe a newsletter, acompanhe o que está acontecendo. Só que a gente sabe que é muita informação. E nesse momento que eu vivi tudo isso, eu me senti exatamente assim. Eu travei. Eu precisei de um dia para respirar fundo e falar o que está acontecendo. Eu acho que agora eu estou entendendo o que é o mundo corporativo de verdade.
E se por acaso você travou também, fica tranquilo. A gente tá aqui para isso, a gente quer passar todo esse conhecimento para vocês. E o que a gente quer trazer também é que dá tempo de se capacitar. E a gente vai trazer esses planos de ação para que você não passe por esses momentos e por situações constrangedoras. Exatamente. Então, tenha em mente e saiba que o mercado pede pessoas que aprendam rápido, que tenham um senso crítico, que saibam analisar dados, que saibam conversar sobre tendências. Então, por exemplo, é muito interessante você. Acho que tem muitas pessoas aqui que são de administração, né? Você, como administrador, como administradora, precisa entender tendências de mercado. Precisa entender o que é um super app. O que as empresas estão fazendo nesse assunto. Você precisa entender sobre EBITDA de taxa Selic. Você precisa, além de entender, saber conversar sobre esse assunto. Então, também, você precisa disso tudo para você trazer inovação para a empresa que você trabalha. Então, a empresa vai te contratar porque você é bom e você vai trazer um impacto positivo naquele cargo. Então, para você conseguir trazer esse impacto positivo, você precisa de todas essas outras essas características que a gente falou. E é muita coisa, a gente sabe que é muita coisa. Sim, só um comentário, Cami, que acaba que a gente tem um viés de sempre falar de mundo privado, né? De empresas e tudo mais. Aí você pode estar se perguntando aí do outro lado, mas eu quero ser empreendedor, então não tem nada a ver. Gente, tem tudo a ver. Empreendedor é até pior, porque quando você está numa empresa, você está meio que seguro naquele ecossistema, né? Tem um monte de gente ali segurando sua barra. Quando você é empreendedor, é boa sorte e vai com Deus. E aí de vocês se não souber tudo isso. Mas e aí a gente traz outra provocação, que a gente já viu, né, gente? A gente tá aqui só dando provocação. E a gente quer entender como que a gente vai adquirir essas características sem estudar o mercado. E que eu saiba, assim, eu e a Cami não sabemos, outro método para atingir essas características que não seja estudando e se colocando à prova de situações. Exatamente. Sim, se alguém souber, conta aqui pra gente, que é super bem-vindo. Mas essas aqui, então, são as nossas formas de estudar sobre o mercado. A primeira são newsletters. Quem segue a gente lá no Instagram já viu que a gente sempre posta sobre as newsletters. Hoje a minha principal fonte de informação sobre o mercado no geral mesmo. Sites, jornais, podcasts. Tem vários podcasts interessantes. Então, Panorama CBN é um que eu costumava ouvir todos os dias antes de ir para o estágio. Porque quando eu chegava no meu estágio, o meu chefe estava lá com o computador dele, lendo as notícias, e ele sempre vinha falar alguma coisa sobre o que estava acontecendo na política comigo. Sempre. E se eu não ouvisse o podcast, eu chegava lá perdida, não conseguia. Tinha que usar essa estratégia da Michelle, né? De tipo, eu ouvi alguma coisa sobre, mas não li exatamente. O que é mesmo? Você pode me explicar? Então, comecei a usar a estratégia de ouvir podcast antes, para eu chegar lá e conseguir conversar com o meu chefe. Outra coisa muito legal também são grupos no Telegram, que está crescendo muito e são formas legais de você se informar. Então, para quem quer trainee, por exemplo, tem vários grupos no Telegram de trainee, tem grupo no Telegram falando sobre economia. Então, o Furla, que não sei se vocês conhecem, mas ele é da XP, ele tem um grupo no Telegram que ele posta várias notícias sobre o mercado financeiro todos os dias. E, além disso, amigos. Então, não tem coisa melhor de você estar rodeado de pessoas que têm objetivos parecidos com os de vocês e que têm vontade de crescer e estudar sobre o mercado também. Então, eu e a Michelle, a gente tem um grupo com mais um amigo que a gente se manda notícia o dia inteiro. Nós três temos muito essa mentalidade. Temos que estudar muito sobre o mercado agora, a gente tem que entender, a gente está nessa fase da vida e a gente se manda tudo. Então, estejam rodeados de pessoas que têm objetivos semelhantes aos seus, e isso vai te ajudar muito. Cami, eu ia até complementar, mas não tenho que complementar. Você falou tudo, falou muito bonito. Me senti representada. E, gente, vocês podem estar se perguntando também, né? Ok, você falou newsletter, mas que newsletter, que podcast? E pensando nisso, a gente criou um e-book especialmente para vocês, especialmente para quem está aqui com a gente nesse bate-papo, com várias ações, vários planos concretos de como começar. Então, por exemplo, quais newsletters, qual podcast, quais grupos do Telegram. Então, no final desse momento, entre no nosso Insta e só pedir por DM que a gente manda para vocês. Tá super completo, tem plano de ação para os 3 pilares, que vocês agora já devem saber quais são. Eu não vou repetir, porque vocês já estão ligados no que a gente está falando. Mas fique até o final, tá muito bacana. E depois não esqueçam de pedir pra gente. Falando agora sobre os tão temidos processos
lá. Então, aqui no slide a gente vai ter um panorama geral, um overview de um processo seletivo, mas esse é o momento de você mostrar tudo que você aprendeu. Então, você vai unir o que você sabe sobre o mercado e sobre aquela empresa, mais especificamente, e o que você sabe sobre você. Então, você vai unir essas duas coisas e vai arrasar no processo seletivo. E esse overview é assim, tá, você tem que elaborar seu currículo, você tem que procurar vagas, tem essa etapa de testes online, que costumam ser testes de fit cultural, de inglês, de lógica, os tão temidos testes de lógica. E tem também outras etapas de dinâmica em grupo, entrevista, que sempre tem, e também alguns desafios diversos. Então, as empresas estão, assim, usando toda a criatividade delas hoje nesses desafios diversos. Então, elas enviam cases relacionados à realidade da empresa para os candidatos resolverem, ou um desafio que você resolve esse desafio e vai para a última etapa do processo seletivo. Enfim, tem muitas coisas diferentes que podem acontecer aqui nessa etapa. Mas uma coisa certa é, nunca vai ser fácil. Infelizmente, está cada dia mais competitivo. E muito entrando nesse ponto que a Cami falou de desafio diverso, cada vez mais eles exigem do candidato um entendimento profundo de mercado e uma profunda conexão com os valores da empresa. Então, exatamente a importância de você entender do mercado e de ter trabalhado o seu desenvolvimento pessoal. Então, vocês vão perceber também que nesse pilar de processo seletivo é, na verdade, a consolidação de tudo que a gente já falou para vocês. Porque é a união disso tudo. E aí, antes da gente entrar realmente nas dicas e alguns pontos que a gente quer debater com vocês, a gente queria conversar rapidamente sobre uma mentalidade que é muito comum quando a gente fala de processo seletivo. Que é, processo seletivo é um monstro mesmo. E aí, de novo, que vocês pensem aí a relação que vocês têm com esse momento, que a gente já teve a oportunidade de ter um bate-papo só sobre entrevista e foi muito bacana. Deu super certo, né, Cami? O pessoal adorou. E o que a gente escuta e que a gente vive também é que o processo seletivo é um momento de desespero. Nossa, se eu não passar eu vou morrer. Meu Deus. E o que a gente quer trazer aqui para vocês é que não. O processo seletivo não é um monstro e a gente vai estar aqui para tentar te convencer disso. Então, é um momento de avaliação dupla. Tenha isso em mente. O processo seletivo, a empresa está te avaliando e você também está avaliando a empresa. Então, você sabe que um dos seus valores é trabalho em equipe, ser amigo de todo mundo do seu trabalho. Esses são alguns valores. Se você vai ver que uma empresa não tem esse valor de trabalho em equipe, que é cada um por si, você se vira e você entrega tudo sozinho e, tipo assim, você não vai trabalhar nessa empresa. Não vai dar certo, não vai dar match. Então, você também está avaliando a empresa e o que ela faz, o que ela vende, como ela se posiciona no mercado. Então, um exemplo é, eu não como carne. Então, para mim, não faz o menor sentido trabalhar, por exemplo, no BK ou sabe, nessas empresas de fast food, porque é um produto que eu não consumo. Então, é um valor que não dá match. Então, tenham sempre em mente que esse momento de avaliação dupla. Perfeito. Gente, a gente fala muito sobre processo seletivo, é um tema que a gente ama. Tem muita dica no Instagram. A gente postou hoje um vídeo de perguntas que você pode fazer no final da entrevista, então confere lá também. E aqui é só um pincelado. A gente não vai focar em nada muito profundo, porque tem muita coisa para ser dita. E o nosso objetivo aqui é passar por cima de tudo para que vocês entendam o propósito do projeto e criem essa urgência de fazer acontecer hoje ou amanhã já. Mas a gente tem essas diquinhas aqui que a gente acha que faz sentido trazer. E contem com a gente para futuras etapas que vocês forem passar. A gente sempre ajuda muito o pessoal no Instagram. É só mandar DM que a gente ajuda, assim, realmente, individualmente, cada um. Mas, beleza. O primeiro ponto é, de novo, a importância do autoconhecimento, que a gente já conversou lá em cima. E, galera, cada vez mais as empresas olham para quem você é como pessoa e não apenas do lado profissional. Eu sei que isso é batido. Toda palestra que você olha, que você entra, você deve ouvir isso. Mas realmente é assim. Por muito tempo eu fiquei tipo, até parece, né? Se eu tiver um currículo genial, quem é que vai querer ver? Como que eu trabalho em equipe? Gente, é assim. As pessoas vão querer entender quais são seus valores, qual que é seu propósito, e por aí vai. Aí, como a Camila citou anteriormente, a gente tem a Stone como exemplo. Que o processo dela é 100% voltado para o autoconhecimento do candidato. Eles dão mentoria, eles, inclusive, vão entendendo o seu perfil para te alocar em outras vagas que não são aquelas que você se candidatou a princípio. Eu achei isso genial,
Porque a gente acha que é uma coisa. Às vezes, o recrutador que tem uma baita experiência pode falar, olhar e falar, nossa, não, a Michelle tem perfil para ir para Y. Vamos testar isso aqui lá? Achei genial. E aí, por que esse autoconhecimento é tão importante? Porque a gente sabe que o processo seletivo é extremamente competitivo. E se você não entende os seus diferenciais, se você não consegue contar a sua história de forma convincente, se você não sabe como se destacar, você quer passar como? E outro gatilho importante aqui também é você saber por que você é único. Aí eu já tô até vendo umas vozes aqui. Eu não sou único em nada. Nossa, eu não sou boa em nada. Gente, a história que você viveu é única. Ninguém viveu a mesma história que você. Então, saiba explicar por que você escolheu estudar X, por que você escolheu fazer Y, e conecte os pontos para que seja uma narrativa que não tem furo, sabe? Que você conta, a pessoa vai se impactar com aquilo que você está falando. Então, a gente acredita genuinamente nisso, então a gente vem numa trajetória de estudar, de conversar com muitas pessoas que estão no mercado, e de ver que isso realmente faz sentido. Exatamente. Tem processo seletivo, né, Mi, que pergunta até por que você escolheu fazer marketing digital antes de fazer, sei lá, gestão de mídia. Só exemplos, né? As primeiras matérias que vieram na minha cabeça. E você tem que ter uma resposta para isso. Você tem que responder alguma coisa. Qual foi? Por que você decidiu fazer isso? Exato. Porque pensa comigo, se você é o recrutador e você está recrutando uma pessoa e você faz uma pergunta, por que você tomou essa decisão? Aí a pessoa fica assim, porque eu não sei, porque era a única coisa que tinha na minha frente. Você não vai confiar um cargo e, sei lá, dar 7 mil reais para uma vaga de trainee, que é isso que esse trainee ganha hoje, uma pessoa que não sabe explicar a história dela. Então, a gente tem que começar a perceber essas coerências e também se colocar no lugar de quem está entrevistando. Isso também me ajuda muito. Cara, o que essa pessoa está pensando nesse momento? Sabe? Faz muito sentido também. O terceiro ponto aqui é entender sobre o mercado da empresa. Então, antes a gente falou sobre o mercado no geral. Então, entender notícia, entender o que está acontecendo no mundo, entender blá, blá, blá. Aqui é você olhar para o setor específico. Então, vou fazer o processo seletivo da Ambev. Você vai olhar mercado de, sei lá, vestuário? Não. Até pode olhar se quiser. Mas, a princípio, você vai focar em alimentos e bebidas. Então, você vai olhar, putz, o que está acontecendo no setor que pode impactar? Quais são os desafios? Quais são as tendências? Como que essa empresa faz dinheiro? Como que a Ambev faz dinheiro? Você sabe falar isso hoje? Como que são os concorrentes dessa empresa? Como que ela se posiciona frente a esses concorrentes? Tem algum player entrando no mercado que pode ser difícil, que vai mudar um pouquinho a estratégia da empresa? E aí eu tenho um comentário muito legal disso, um exemplo, que no começo desse ano eu fiz um processo seletivo para uma varejista. Não vou citar nomes, mas uma grande varejista do Brasil. E a entrevista final foi com 5 pessoas. Gerente de não sei o quê, diretor do não sei o quê, RH, bem assim, barra pesada. E aí, no final, eles perguntaram, e aí, você tem alguma pergunta? Obviamente, tinha me preparado e eu sabia que a empresa tem uma cultura um pouquinho agressiva. Então, eu queria levar uma pergunta que provocasse. Então, a pergunta que eu fiz foi, putz, eu sei que a Amazon vai entrar no Brasil, tinha todo um contexto, tá, gente? Eu só estou simplificando aqui. Eu sei que a Amazon vai entrar no Brasil e ela vai entrar com XYZ de estratégia, como que vocês vão fazer para evitar com que vocês percam o market share? Eles me olharam com uma cara do tipo assim, uau, ela sabe o que ela tá falando e pelo menos ela pesquisou minimamente do setor. Então a gente elevou o nível da conversa, eles me falaram coisas super legais que eu não sabia sobre essa empresa e foi muito bacana, assim, eu fui aprovada por motivos de pandemia, eu não comecei lá, mas o fato deu certo, então galera, estuda no setor, manda pergunta boa, que é sucesso. Exatamente. E uma coisa super legal, que como você estava falando da Ambev, eu lembrei também, é você olhar o LinkedIn de funcionários da empresa e da empresa, porque as empresas costumam ter o LinkedIn, né? Então, a Ambev está com uma super estratégia, com uma super estratégia no LinkedIn dos funcionários colocarem a foto deles e mostrarem que eles são além dos rótulos. Então, além de um funcionário da Ambev, o que aquela pessoa faz? O que torna ela única? E foi uma super estratégia, né? Que se você está tentando um processo seletivo, é interessante você saber. E só reforça a importância de saber quem você é, além dos seus resultados de competência técnica. Com certeza. E um último ponto, aqui também processo seletivo, né? É treine oratória. Gente, o processo seletivo é você se vendendo. Então você também está analisando a empresa, né? Mas você tem que se vender. Você tem que mostrar que você é bom. Para você fazer isso, você tem que falar. Você tem que se vender. Então, você precisa ter uma oratória boa. Então, treine, grave, sabe?
finge que você está respondendo uma pergunta de processo seletivo e grava no seu celular para você ver quais são os seus movimentos corporais, para você ver se você mexe muito no cabelo, se você mexe muito a mão. Treina com outras pessoas. Então, eu e a Michelle, a gente sempre treina perguntas de processo seletivo também e passa feedback uma para outra. Então, use também esses momentos de apresentação em grupo né, na turma da faculdade, que são as oportunidades que você tem de treinar. Só um adendo aqui, Cami, que eu acho legal. Em relação a estudar empresa, vale muito a pena você pesquisar também quem vai te entrevistar. Eu já fiz isso também em alguns momentos e foi muito bacana, porque eu li textos que a pessoa escreveu. Existe um site que chama Medium, tipo em português, Medium. Só jogar lá, é tipo um blog, que as pessoas escrevem textos, postam opinião e tudo mais. E aí eu pesquisei bem stalker, o nome da pessoa no Google que ia me entrevistar. Que é muito comum você saber hoje em dia, pode perguntar, também é tranquilo. Eu achei uns textos da pessoa e fui anotando, coisa que a pessoa falava, o pensamento que ela tinha e fui jogando isso na entrevista. E aí, gente, é nítido quando você cria essa empatia com a pessoa e ela vai ficando mais interessada, vai perguntando. Então, não é errado fazer isso. Você está se preparando e você está criando técnicas para alavancar o seu potencial de ser aprovado. Então, vale muito a pena também. Outra coisa legal é o Glassdoor. Não sei se todo mundo conhece. Uma vez eu fui fazer uma entrevista numa empresa e eu entrei no Glassdoor antes. Gente, tinham todas as perguntas que me fizeram na entrevista. Eu pude ver, me preparei, saber responder tudo. De novo, isso é errado? Não. É uma informação pública. Eu tive a proatividade de pesquisar e deu super certo. Então, vale a pena olhar também esse site. Exatamente. Então, tenha em mente que a etapa de processo seletivo é uma junção de preparação sobre o mercado e sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento também. E é o momento que você vai colocar em prática toda essa preparação. Então, é o momento que você vai colocar em prática a sua preparação sobre oratória, que você vai colocar em prática a sua preparação sobre pesquisar sobre empresa. Então, aqui é o momento da hora da verdade. E eu sei que vocês devem também estar se perguntando, porque eu tenho muito esse pensamento, né? De, meu Deus, é muita coisa, o que eu vou fazer? E é por isso que a gente traz outro questionamento. Imagina se essa preparação começar no seu primeiro semestre. E esse é um dos grandes motivos do nosso projeto. A gente quer motivar e orientar as pessoas a aproveitar a faculdade, a entender o que elas devem se engajar. Porque, gente, vocês têm muito tempo, dá pra curtir, dá pra viajar, dá pra ir pro Liu, que a Camila foi pro Liu e tá tudo bem. Dá pra fazer muito amigo, dá pra se preparar pra esses momentos. A vida não é uma dicotomia, ou fazer isso ou aquilo. A gente ama a gestão do tempo também, a gente fala muito sobre isso, a gente ama esse tema. E é tudo muito atrelado. Se você se organiza, dá tempo de descobrir o que você gosta, o que você não gosta, o que você ama. E se não descobrir, pelo menos você tá um passinho mais perto. É melhor do que ficar parado, né? Exatamente. E só uma coisa que eu e a Cami, a gente sempre conversa também é, putz, quem dera se a gente tivesse entrado na graduação com a mentalidade que a gente tem hoje. Que outras oportunidades a gente teria participado, quantos outros summers a gente não teria feito, quantos outros intercâmbios a gente não teria se envolvido. Então, a gente espera conseguir plantar uma sementinha, sabe? Para que vocês realmente despertem essa urgência, mas de uma forma muito genuína, de querer realmente crescer, entender o que você quer ser e qual carreira você quer trilhar na sua vida. E tudo bem se você decidir, não sei, trabalhar... Porque assim, o ponto que a gente quer trazer aqui é que não tem um certo e um errado. A gente não quer te envezar para ser um trainee, para entrar numa grande corporação. Longe da gente. Até porque a gente está descobrindo ainda se é isso que a gente quer, né, Cami? Exatamente. O ponto é você ter autoridade, ter histórias para que você consiga dizer é isso que eu quero, é isso que eu não quero. Beleza? Sem envezar ninguém, a gente só quer trazer informação. Pois é. E, por exemplo, estudar lógica é uma coisa que você precisa para fazer a maior parte dos processos seletivos, todos os processos seletivos de trainee, alguns de estágio também, desses que são em São Paulo, né, que a Michelle comentou, são esses estágios de verão. Você precisa passar por etapas de lógica. E é uma coisa que, se você começar a estudar lógica no começo da faculdade, quando você tiver que fazer agora, né, no final da faculdade, ou quando você já está no mercado de trabalho, vai ser muito mais tranquilo. Você não vai precisar ficar igual a gente aqui, desesperada, estudando lógica sábado, meia-noite. Então,
a gente está realmente... gente, tem uma mosca aqui que, meu Deus. Enfim, essa conversa é para ser tipo um gatilho mesmo para vocês pararem para pensar, tipo, putz, tá, o que eu vou começar a fazer agora, hoje, que o meu eu do futuro vai agradecer. Então... Só o último ponto que a Cami tocou nesse aspecto de lógica, a gente morria de medo de ter de lógica, tipo, real. Era assim, de ficar com a mão gelada, de ficar tremendo. E aí a gente teve que enfrentar e começou a estudar. Só que a gente começou a estudar, tipo, há uns 2 meses. E aí, de novo, imagina se você estuda isso. Gente, que seja uma questão por semana. Você vai ter muito tempo se você começar no primeiro semestre. E um ponto legal também é que você começa a enxergar as outras matérias com outro olhar. Por exemplo, probabilidade estatística. Nossa, que saco. Meu Deus, eu não vou usar isso pra nada. Eu não quero fazer nada que tenha exatos, não sei o quê. Gente, isso é um pensamento limitante, porque entender probabilidade vai te ajudar a ter estruturação de raciocínio, a resolução de problema, e vai te ajudar também nesse aspecto de lógica. Então, sabe, quando você começa a entender isso, os pontos vão se ligando, e parece uma engrenagem que tudo vai funcionando. Não é mágica, mas vai dando certo, assim, com o tempo. Exatamente. E respondendo, então, à pergunta, né? Por que a preparação para o mercado de trabalho deve começar na faculdade? Por causa de tudo isso que a gente falou. Então, igual a gente comentou, são 3 pilares: desenvolvimento pessoal, mercado e processo seletivo. E aqui a gente vai, então, pincelar os pontos principais, mas entendo que todo momento, esses, não sei, 40 minutos que a gente está falando, são insumos para que você consiga responder essa pergunta. Então, a gente espera que vocês estejam com caneta, com lápis, anotando tudo. Mas vamos lá. Dentro de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, gente, eu vou resumir uma frase: entender sua história, ponto. Que a gente já falou muito sobre isso. O segundo ponto é espaço para desenvolver suas competências. Você vai ter oportunidade para desenvolver o que você identificou que precisa ser trabalhado. E, ao mesmo tempo, fortalecer o que você sabe que você é bom. Onde que você pode ajudar as pessoas, por exemplo? Pô, vai lá, ajuda. E o último ponto é criar uma mentalidade de crescimento. Ou seja, aproveitando toda e qualquer experiência. E aí, se vocês me permitem dar mais um exemplo, porque eu amo trazer exemplo, não vou usar nomes. Fulaninho fazia um estágio no lugar X. Era um estágio extremamente processual. Era um estágio que ele não aprendia. Era um estágio que ele literalmente apagava incêndio. Se você tiver toda essa mentalidade que a gente já conversou aqui, você vai ter uma postura proativa de chegar para o seu chefe e falar: será que a gente pode ter um projeto para eu fazer? Alguma coisa mais a longo prazo? Para eu deixar um legado aqui na empresa? Gente, seu chefe vai bater palma, vai aplaudir. Porque ele vai ver que você quer realmente aprender e quer deixar a sua história ali. E aí, a gente já liga isso com o processo seletivo, porque você vai ter história para contar. E, gente, isso é muito importante. Espero que vocês já tenham entendido depois de todo esse momento que a gente está tendo aqui com vocês. Exatamente. Então, dentro de mercado, entenda diferentes modelos de negócio, tendências de mercado, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo fora do Brasil. Então, tenha essa noção e essa ciência geral sobre o mercado. Isso vai te dar maturidade para conversar e para trocar uma ideia sobre, enfim, num processo seletivo, numa entrevista, por exemplo, você vai ter maturidade para falar sobre a realidade daquela empresa, ou se te perguntarem: e aí, como você acha que se chegar uma outra pandemia, como que isso vai impactar de novo a realidade da empresa? Se você sabe como a pandemia de agora impactou a realidade dessa empresa, você vai ter insumo para falar como que uma outra pandemia poderia impactar também. Então, são exemplos de perguntas que estão rolando, tá? Não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Então, use isso para você ter uma segurança na fala e você conseguir, né, trazer e mostrar que você realmente entende sobre o assunto. Porque falar sobre o mercado não é fácil. A gente vem estudando muito desde janeiro, mais ou menos fevereiro, assim, e hoje a gente ainda esbarra alguns assuntos que a gente fala: meu Deus. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com o mercado financeiro. Então, o que eu faço? Putz, eu tenho uma amiga que eu considero pra caramba que é ótima nisso. Eu converso muito com ela. Eu converso muito com as pessoas que eu sei que trabalham em empresas de mercado financeiro. Então, sabe, você vai até ativando o seu networking, que é um ponto super importante também, que a gente não é incentivado durante a faculdade, né? Tipo, por não entender mesmo que é importante. E, por fim, a gente entra em processo seletivo. Gente, a gente tem tempo para praticar, para conhecer e para se familiarizar com esse monstro que a gente já desmistificou aqui, que não é um monstro.
Então, quanto mais você participa e se coloca à prova dessas situações, mais tranquilo vai ser passar por esse momento. E não existe nada mais importante do que a estrutura emocional que você vai ter. Porque hoje, um ponto que elimina vários candidatos é a ansiedade, é uma insegurança muito grande, que você consegue ir diminuindo quando você vai se colocando à prova. Então, esses são os 3 pilares que a gente considera imprescindíveis para trilhar uma carreira estruturada e acelerada, independente de onde você estiver. Público, privado, terceiro setor, qualquer lugar que você for, você vai precisar ter esses 3 pontos muito bem desenvolvidos. Até porque sem processo seletivo você não entra, né? Numa organização. E até se for a sua organização, você tem que saber recrutar. E é legal ter essa experiência do candidato para você saber como se portar enquanto recrutador. E, gente, tudo bem você não estar no primeiro semestre, se você já está no final do curso, se você está no meio do curso, isso não importa. O importante é você ter esse gatilho de começar a fazer uma coisa hoje que o seu eu do futuro vai agradecer. E parar para pensar, putz, ainda bem que a Camila de 5 anos atrás começou a estudar lógica, por exemplo. Então, saia da sua zona de conforto, se desenvolva, se coloque em situações que você vai errar e você vai aprender com esses erros. Então, conte com a gente para toda essa jornada de desenvolvimento pessoal, de estudar sobre o mercado e de preparação para processos seletivos também. A gente está aqui para isso. Exato. E aí, só a última provocação também, porque a gente está toda ácida hoje, mas é por um bom motivo, é que, como a Cami falou ao decorrer do nosso momento aqui, que no último semestre era a gente no lugar de vocês. A gente nunca se imaginou estar aqui hoje falando para 108 pessoas. Então, o que você não se imagina fazendo daqui a um ano? Corre atrás disso. Vai atrás de coisa que te dá frio na barriga. Porque é aí que você vai se desenvolver. E como a Cami falou, conta com a gente. A gente tá aqui, a gente ama fazer isso de verdade. A gente sente um carinho enorme, um tesão mesmo de poder ajudar as pessoas e ver que o que a gente fala realmente tem impacto positivo na vida de vocês. E a gente tem um desafio agora. Só que antes de passar por esse momento, eu só queria dar um tempo para vocês respirarem, porque realmente é muita informação. A gente despejou aqui muitas coisas. Então, respirem, se preparem, que a Cami vai explicar para vocês uma coisa muito legal que vai acontecer agora, que a gente preparou também com muito carinho. Exatamente. Então, a gente falou aqui o tempo todo sobre você sair da sua zona de conforto e que maneira melhor de terminar esse bate-papo aqui se não for propondo um desafio. Se não for desafio, não é a gente. Então, não saia. Eu sei que nosso tempo está acabando aqui, mas vai ser um desafio com prêmios muito interessantes para as 3 pessoas que ganharem. Pode revelar o primeiro prêmio? E rufem os tambores aí. Então, a pessoa que ganhar o desafio, ela não, vai... primeiro é a terceira pessoa. É por a ordem. terceira pessoa... O terceiro colocado no desafio vai ganhar um workshop de entrevista, que a gente já deu anteriormente, a gente recebeu muitos feedbacks positivos, então é um super prêmio aí, hein? Para vocês terem ideia, a gente conversou com mais ou menos 40 pessoas. Depois desse momento, umas 30 mais ou menos vieram seguir a gente. Então, se você pensa na taxa de conversão, é muito alta. Então, isso mostra que foi legal. E a gente só tá falando isso para mostrar para vocês que a gente preparou o material com muito empenho, com muita referência boa. Então, vai te ajudar aí nos próximos desafios. Exatamente. O segundo colocado vai ganhar o workshop de entrevista e a análise do currículo. Então, a gente vai pegar, sentar, não vai tocar na sua mão, né? Porque é pandemia, mas a gente vai conversando por áudio até o seu currículo tá assim, ó, perfeito. Exato. E o último? O primeiro colocado... Quer dizer, primeiro, verdade. Primeiro colocado. Além do workshop de entrevista, da análise do currículo, ainda vai ter uma simulação de entrevista. Então, você vai falar pra gente, olha, eu quero fazer uma simulação de entrevista para a empresa tal. A gente vai preparar perguntas que essa empresa provavelmente vai fazer e a gente vai fazer uma simulação de entrevista com o ganhador. E aí, pronto, já perceberam, né? Que não tem como ficar de fora, você tem que tentar ganhar esse negócio. É uma super oportunidade de você se desenvolver e, né, desenvolver ali seus pontos fracos. Então, como que vai funcionar? Todo mundo abre aí o Kahoot no computador, no celular, enfim, no que vocês preferirem aí. Kahoot.it, tá aqui na tela da Michelle, né? E digita esse código.
Eu não a consigo gente vai colocar pro no desafio. chat, mas 7219-863. Deixa eu colocar aqui. 72, Boa, ó, a Emily já ganhou por proatividade, gostei. Por rapidez, agilidade. Boa. Vamos lá, hein? Ah, e só para falar outra coisa também, a gente já fez uma mentoria paga, porque a gente acredita nesse esquema de compartilhar informação, enfim, assim, a gente pagou para fazer uma mentoria, né? E tudo que a gente traz aqui é muito embasado, a gente não tira nada da nossa cabeça, não foi nada que a gente achou legal e resolveu trazer. Então tem muito estudo por trás, a gente aciona muitas pessoas que a gente conhece do nosso networking para validar o que a gente está trazendo. Então esses prêmios são muito bacanas, assim. Espero que vocês tenham entendido, assim, o quanto pode ajudar vocês. Exatamente. Vamos lá, hein? Já tem 29 pessoas, 33. Bora lá, galera. Tem 104 pessoas aqui. Vamos. Entra aí, porque, gente, realmente, assim, é uma oportunidade que você vai receber feedback, assim, de uma possível entrevista, do seu currículo, é de graça. Então, vamos lá, não perde essa oportunidade. Eu sei que minha mãe tá me assistindo. Mãe, não precisa entrar, tá? Porque você não vai fazer entrevista. Então, deixa aí. Tia Lu, você não precisa. Mãe, tá tranquilo. E vai ser bem rapidinho, são 5 perguntas. Não tô falando que são 5 perguntas fáceis, mas são 5 perguntas. Então vai ser papo mesmo. Não dá tempo de pescar ali nenhuma pergunta. Você tem que se dedicar, né, com atenção. Vamos lá. E aí, a gente espera mais um pouquinho. Vamos lá, hein? Mais alguém? Dá mais 30 segundos aí para quem ainda quer entrar. Se alguém tá tendo alguma falha, manda aqui no chat que a gente espera. Senão a gente vai começar. Não temos tempo a perder. Isso. Vamos lá, então? Preparados? Preparadas? Vamos começar. Beleza. 7h58, peraí. Mais Vou esperar. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, Vamos esperar mais um pouquinho, que tá aumentando. Acho que foi agora, deu uma estabilizada. 3, estabilizado. Então, vamos lá, preparados? Vai começar, então, assim, leia uma pergunta. 1, 2, 3 e foi. Foi. Eu não vou ler pra não envezar vocês com a minha entonação. Tá, eu já ia ler. Não, deixa ele. Essa tá fácil, vai. A gente ainda deu 20 segundos. Pelo amor de Deus. Vamos Essa lá. é pra ninguém zerar. Exatamente. Mas lembrem que aqui importa a agilidade também. Então, Isso. quanto mais rápido você responder, melhor sua pontuação no final. Vamos lá, hein? Olha, gente, desenvolvimento pessoal, mercado e processo seletivo. Foi o que baseou a nossa apresentação inteira. Mas que bom, né, que a maior parte das pessoas acertou. Boa, galera. Próxima. Vamos ver o pódio. Adoro. Regina, Leti, bora lá. Boa, gente. Dá tempo de recuperar ainda. Dá tempo. Isso aqui, gente, é um... Já tá acontecendo, galera. Verdadeiro ou falso? Gente, desculpa, mas tá horrível pra enxergar. Não tô conseguindo enxergar. Porque na hora que eu coloco pra responder, fica muito pequeno pra eu conseguir enxergar a pergunta. É crucial participar de todas as... Ixi. A próxima a gente lê, então. Vou ler, então. Fica melhor. Aí, só pra explicar isso aqui. Era uma pegadinha. É crucial participar de todas as oportunidades que a universidade proporciona. Na verdade, não. Porque senão você não consegue ter foco e não vai aproveitar o que você está vivendo naquele momento. Então, é priorizar, entender o que faz sentido para as competências que você quer desenvolver ou fortalecer. Beleza? Meninas, desculpa interromper. O Arthur Pessoa está perguntando aqui no chat se tem como inverter o que fica durante a tela ou a imagem da câmera. Tem. Arthur, você tem que clicar no nosso slide, sabe? Que tá aparecendo. Aí vai ficar grande.
Ah, mas, amiga, eu acho que ele tá falando no site mesmo. Você tem que olhar a nossa apresentação aqui no Zoom e o celular ao mesmo tempo. Mas a gente vai ler, então, as próximas perguntas, que aí Beleza. ajuda, porque senão não dá. As perguntas só aparecem aqui mesmo, no Zoom. Tá. Vamos ler, então. Vamos lá. Como que tá o nosso pódio aí? Regina, ó. Ah, Já não, mudou tudo. Olha, mudou. Então, Samara tá aí agora em primeiro, mas ó, ainda dá pra virar. Esse Então, jogo vamos para a muda. próxima pergunta. Então assim, Cami, você lê, então? Vou ler. Beleza. Verdadeiro ou falso? As empresas valorizam cada vez mais as soft skills. Essa foi moleza, vai. Boa, quase todo mundo. Aê, boa. Aí. Sim, gente, cada vez mais as soft skills são mais importantes. Vamos lá. Ainda tem 2 perguntas? 2. Verdadeiro ou falso? É importante entender os meus pontos fracos para escolher oportunidades que não exijam essas competências. Muito bem. Isso aí. Feliz. Sim. Você tem que saber os seus pontos fracos e buscar desenvolvê-los. Então, você vai buscar a oportunidade que vai te obrigar a desenvolver o que está faltando ali em você mesmo. Isso aí. E aí, já mudou tudo? A gente tá. Nossa, a Samara tá arrasando. Ih, Samara tá focadíssima. Focus Bear também tá ali, ó. Quem é? Focus Bear 45. Mas tô gostando, vamos lá. Misterioso. Agora é a última pergunta? É a última. Última pergunta, hein, gente? Vamos lá. Foco, presta atenção. Depois daqui eu vou. Isso aí é com vocês. Isso aí também tem que pensar 2 vezes. Tem. Uma pessoa ficou desesperada. Uma pessoa ficou desesperada. Sim. Mas só para reforçar que nosso e-book tá lá pra gente compartilhar com vocês e tem todos esses passo a passos que a gente comentou durante todo esse momento aqui. E quem são os vencedores? Quem é essa pessoa, gente? Se pronuncie. Quem é? Se pronuncie. Vinícius Primeira. e... Parabéns! Tamara! Parabéns! Muito feliz, gente. Entre em contato com a gente pelo Insta, que a gente vai programar os dias, os horários, tudo certinho pra gente fazer isso acontecer. Parabéns! E, gente, quem não ficou aqui, tudo que a gente fala, tudo que a gente vai passar no workshop também, são coisas que a gente vai falando ao longo do tempo no nosso Instagram. Tem muita dica lá, muito interessante, que com certeza vai te ajudar em todas as etapas de processo seletivo que você for fazer. Então, nosso objetivo aqui é justamente te impulsionar para você ser sua melhor versão, né, ao longo do tempo. Então, muito obrigada pela participação. Agora é o momento de pergunta, né? Acho que a gente já passou do tempo aqui, mas por mim tá tranquilo. A gente gosta muito de falar, vocês vão perceber isso com o tempo. Mas só para também deixar o agradecimento, foi muito bom ter esse momento com vocês. Contem com a gente, adicione a gente no LinkedIn. Se você não tem LinkedIn, já fica o puxão de orelha, porque você precisa ter um LinkedIn. E já adiciona a gente por lá, que é legal ter essa conexão. E aí agora a gente fique à vontade, liguem o microfone. A gente é estudante do UNB, a gente tá aqui falando de igual para igual, pode ligar a câmera, fiquem super à vontade pra gente fazer essa troca agora. Podem perguntar. E aí? Quem é o Focus Bear? A gente Pois descobriu tô quem é? curiosa. Não. A pessoa não se manifestou. E aí, gente, alguma pergunta? Eu tô me sentindo professor. Se não tiver, ótimo. Conseguimos ser super direto ao ponto. Explicamos tudo. E que é a taxa Selic? Ixi! Boa. É a taxa... É sério a pergunta? Eu sei o que é, mas se você quiser responder. Não, responde então. Aproveita aí para desenvolver. Eu acho que é a taxa básica de juros do Brasil. Boa, exatamente. Que regula todos os Isso aí. investimentos
E é muito bacana já trazendo uma reflexão que a gente fez no Instagram esses dias. Por que que a gente teve agora uma alta de pessoas físicas migrando para a Bolsa de Valores? Porque a taxa Selic caiu drasticamente, então todos aqueles investimentos que a gente conhecia de, putz, vou deixar meu dinheiro ali, tô ganhando muito parado, acabou, porque tá rendendo muito pouco. Acabou. Assim, Então, não que seja muito fácil de fazer dinheiro com a Bolsa de Valores também não, né? Com essas variações aí, tá triste. No caso, Camila me contou ontem que negativou a carteira dela, mas faz parte, né, Camis? Isso aí a gente não conta não, Michele. Isso aí fica só pra mim. O que mais? É isso aí. Isso aí. Oi, gente, vocês acham que focar num setor, por exemplo, num setor, sei lá, eu gosto do setor têxtil, eu gosto do setor de consultorias, né, de gestão de pessoas e tal. Vocês acham que ao longo da graduação isso vale? Por exemplo, eu acho que para mim valeu muito a pena eu focar no setor que eu quero, porque aí tudo que eu faço na graduação, todos os meus trabalhos, todas as disciplinas que eu estudo, eu sempre foco para essa área. Claro, né, conhecendo as outras áreas, conhecendo o que está por aí, tecnologias, tal, vai indo, mas focando em um setor que realmente pense em trabalhar no futuro. Alice, é perfeito. Eu queria ter essa certeza que você tem. É porque, assim, depende muito de como você é. Se você sabe que você gosta disso, não tem por que você perder o seu tempo buscando outras experiências. Foca mesmo. Mas eu, por exemplo, que não sabia o que eu queria, eu experimentei um pouquinho de cada, até chegar no ponto que hoje eu cheguei, que é de querer consultoria. Então, a ideia é essa. Se você sabe o que é, foca nisso e vai fundo. Se não, continua conversando com as pessoas, vendo experiências diferentes. Exatamente. Então, já aproveito para perceber, tá, eu sei que eu quero isso. Quais skills que eu tenho que desenvolver para eu chegar nisso? Então, é muito, muito, muito bom mesmo quando você já sabe o que você quer. Tipo, já no meio pro final do curso. Não é fácil. Até hoje eu sigo nesse dilema, eu tô aqui formando. Então, né, mas é muito, muito legal. É isso que a Michelle falou mesmo. Eu acho que é porque eu também já estou na segunda da graduação, aí para mim, tipo, já tenho esse desenvolvimento dos skills, já está tudo bem encaminhado, e eu acho que é mais ou menos por isso também. Eu acho que quando você entra na primeira graduação, que você fica meio, tipo, para que lado que eu vou, demora realmente um pouquinho para conseguir entender tudo isso. Exato, perfeito. É isso aí. Mais alguma, pessoal? Oi, meninas, tudo bem? É a Raíssa aqui. Oi. Primeiro de tudo, eu queria agradecer por vocês fizeram essa apresentação maravilhosa. Eu gostei muito, muito, muito. Tô virando muito, muito fã da dupla. Acompanho mesmo. E falar mesmo que muitas coisas que vocês falaram é muito verdade. Eu agora, na minha recente contratação, eu passei por essas coisas e eu queria que alguém tivesse esse projeto antes para me falar essas coisas antes. E é muito verdade o que vocês falaram para você conseguir uma grande empresa, para você conseguir alguma coisa assim que você quer no mercado corporativo um pouco mais privado, vai mais ou menos por esse caminho e se quem está agora no início seguir mesmo essas dicas de vocês, vai se dar muito, muito bem mesmo. Então, gente, ouçam mesmo o que elas estão falando, porque é muito verdade. Obrigada pelo depoimento. Muito obrigada. É isso, né? Coisa que a gente gostaria de ter ouvido no nosso primeiro semestre, porque aí você só voa. Mas muito bom, e parabéns também pela sua contratação. Sim. Mais alguma pergunta, algum comentário? Aproveita que a gente está aqui. E nada, gente, muito obrigada pelos feedbacks positivos aqui no chat. A gente está lendo aqui agora. Mas é muito, muito feliz mesmo que a gente está conseguindo impactar a vida de vocês e trazer essa importância da preparação. Então, se já não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode se despedir, né? A gente vai tirar nosso print de sempre. Verdade. Beleza, Se alguém quiser ligar a câmera... tá. Acho que o Marcos Pode perguntar. Antes de estar encerrando, eu gostaria de agradecer as duas pela excelente apresentação. Acho que vai agregar na vida de muitos as dicas que foram ditas aqui na reunião. Até mesmo para mim, que participei de um processo seletivo hoje, então
acredito que vai agregar muito aí. Muito obrigado aos dois. Imagina, a gente tá muito Isso, feliz. obrigada. Então, vamos só tirar um print. Isso. E antes de encerrar, eu tenho que passar uma mensagem aqui, agradecendo Tá bom. os patrocínios, enfim. Assim que finalizamos a atividade em dupla em ação, porque a preparação para o mercado de trabalho deve começar na faculdade, agradecemos às ministrantes Camila Zossi e Michele Gasparotto pela participação na 8ª edição da CADM. Informo que os certificados serão enviados por e-mail assim que estiverem prontos. Estarão disponíveis nos seus ingressos. Também lembramos que a partir de amanhã e mais tarde teremos mais atividades na CADM. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Bombom da Bia, Barbearia Machado, Clínica de Nutrição Elite, Pizzaria Dom Badu, Maestri, Movimento Comunitário do Jardim Botânico, Quente Copo e Max Paleteria. É isso, meninas. Muito obrigado. Show. Gente, só tirar um print final, então. Se alguém quiser ligar a câmera, se não quiserem, tudo bem, mas... Tudo bem. Boa, Carol! Oi, Obrigada. Bex! Obrigada, Gabi. Bi! Ai, Olha a gente tá só! amando. Obrigada. A gente ficou muito feliz. Show. Vamos lá, Vamos então, lá, no todo mundo 3. sorrindo. 1, 2 e... Foi. Gente, muito obrigada pela participação. Espero que tenha sido muito legal para todos vocês. E contem com a gente. A gente sempre tá lá no Instagram, é só mandar uma mensagem. O e-book tá esperando vocês. Pede lá pra gente. Beijo, tchau, Beijos. tchau.